Oiê! Minha filha, me diz, você está sabendo viver durante o processo ou você está esperando você atingir aquela meta que você colocou lá no início do ano e aí... Não, Bruna, quando eu atingir aquele faturamento, quando eu atingir aquela meta X, quando eu puder, eu vou fazer, eu vou viver. É disso que a gente vai falar hoje. E, primeira coisa, eu não estou usando microfone, quer dizer, eu estou microfonada aqui, mas eu não estou com aquele meu microfone de podcast, sabe? Hoje eu falei, eu não estou afim de usar isso, Mariana. E aí eu queria saber de vocês vão sentir falta de eu ter um microfone aqui de podcast ou eu posso ficar assim bem italianona falando com os meus mãos, como eu sempre falo? Deixe, por favor, a sua contribuição nos comentários. Muito obrigada, a casa agradece. Quando a gente estava idealizando o podcast, um dos temas lá que eu coloquei desde o início, ele se chamava Viver Durante. Vai ser o nome desse podcast, desse episódio, se você já viu isso. E qual é a ideia do viver durante? O viver durante, ele é você aproveitar o processo e não só o resultado, tá? E aí, da onde que isso surgiu? Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque em 2023, 2022... eu bati uma meta financeira que para mim era inalcançável naquela idade que eu tinha. E aí, não vou entrar em detalhe aqui de números, mas aquelas coisas que a gente fala assim, com até 30 anos eu quero ter X, quero ter feito Y. E aí eu tinha, 27 anos, 27 para 28 anos e já tinha alcançado o que eu queria. E aí, minha gente, eu tenho uma notícia para vocês. Depois que a gente alcança determinada meta financeira ou determinada meta de faturamento que a gente queria, que a gente tinha vontade, se ela não for um número que faça você se aposentar, que não era o meu caso, você tem que fazer a mesma coisa que você estava fazendo. No dia que você bateu a meta, você tem que fazer a mesma coisa no dia seguinte, e no outro dia, e no outro. E aquilo, cara, me deu um vazio. Mas me deu um vazio tão grande, porque eu ficava assim, era muito óbvio, racionalmente era muito óbvio que, óbvio que eu vou ter que continuar trabalhando depois que eu conquistar isso aqui. Eu não sei, assim, parênteses, eu não sei se vocês têm isso. Eu tenho. Eu tenho um número bem bonitinho, um número, assim, exato e perfeito de quanto que eu quero parar. Assim, atingir esse número, eu quero parar. Tiago, meu marido, fala que eu não vou parar com esse número nem a pau, que eu vou continuar trabalhando da mesma forma, mas talvez, eu acho que ele tem uma razão, mas acho que não da mesma forma, mas acho que vai ser difícil parar de trabalhar. Eu acho que eu vou continuar trabalhando, mas talvez de formas diferentes. Mas enfim, tudo isso para dizer que eu tenho um número, mas né, quando eu bati essa meta alguns anos atrás, não era esse número para parar, era um número muito interessante, era um número que foi muito gratificante para mim, veio num momento legal e eu fiquei muito feliz, mas realmente era um número assim, tá bom, parabéns, vida que segue, vambora, vamos fazer os próximos. E aí eu percebi que aquele vazio que eu estava sentindo, ele na verdade, ele não vinha de bater aquela meta, e nem porque aquela meta era uma meta vazia, porque eu fiquei achando isso, falei assim, acho que eu botei ali uma meta financeira, essa meta é um pouco vazia e por isso eu não tô, não tô sentindo essa alegria, essa joy que eu achava que eu deveria sentir. Na verdade, pelo contrário, eu estava sentindo um vazio, eu me senti, meio fútil, eu não sei. Mas o que eu percebi é que até aquele momento, por mais que eu seja uma pessoa que curta muito a minha vida e as coisas que eu faço, principalmente hoje, naquela época eu ainda sacrificava muito o meu prazer, sacrificava muito o meu lazer em prol do trabalho, em prol talvez de atingir aquela meta, né? E não era nenhuma coisa assim, só me explicando demais, mas não era nenhuma coisa assim que era todo dia eu olhava para aquilo e falava, eu preciso ter. Não, eu sabia que eu queria chegar em algum lugar, assim como hoje eu sei que eu quero chegar em outros lugares, mas e a gente vai vivendo e vai trabalhando no dia a dia, mas assim, eu coloquei muito o meu prazer, o meu lazer para trás e deixei até mesmo a minha saúde em determinado momento, e eu priorizava 100% o trabalho. Então eu acordava trabalhando, dormia trabalhando e estava legal com isso, estava bem. Só que quando aconteceu esse vazio na minha vida, eu percebi que
tava desequilibrado, sabe? Tava desbalanceado. E eu percebi, cara, se eu vou ter outras metas maiores do que essa a partir de agora, né? Porque eu já tinha batido ali onde eu queria, mas eu precisava continuar. Se eu vou ter metas maiores a partir de agora, eu preciso viver enquanto eu construo a meta. Então, eu preciso viver enquanto eu construo esse patrimônio. Eu preciso viver enquanto eu construo essa empresa. Então, é o famoso viver durante, o viver apesar de, o viver, não só o viver quando. Então, eu vou viver quando eu bater essa meta. Eu vou viver quando eu alcançar esse sonho. Eu vou viver quando eu puder ter 150 funcionários. Não, eu vou viver apesar de não ter 150 funcionários. Eu vou viver apesar de não ter o patrimônio específico XYZ que eu gostaria de ter agora. Então, isso veio muito de uma filosofia que eu chamo hoje que é viver durante. Então, a ideia aqui é te ensinar, cara ouvinte, como você pode viver durante, assim como hoje eu vivo durante, tá? E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma listinha aqui no meu caderninho, que vocês já conhecem, que é o meu caderninho de podcast, que é um caderninho de Notting Hill, que eu comprei enquanto eu estava vivendo durante o ano passado, que foi um ano de muito plantio, de muito trabalho e muitas viagens a trabalho, inclusive, e essa era uma viagem de trabalho que eu transformei numa viagem de lazer. Vamos chegar lá. Esse é um dos pontos que eu quero falar. Então, eu vou fazer uma listinha aqui. Na verdade, vou contando para vocês algumas coisas que eu faço hoje que me fazem viver durante. E uma delas é viagem. E aí, o que acontece? Eu tenho uma lembrança muito clara na minha mente de uma viagem de trabalho que eu fiz para o Algarve. Foi uma das primeiras viagens de trabalho que eu fiz aqui em Portugal. Eu precisava assinar uma escritura de imóvel para um cliente canadiano, que eles chamam aqui em Portugal, que vocês chamam aqui em Portugal, e nós no Brasil chamamos de canadenses. Divaguei do nada, desculpa. Vamos lá. Era um casal do Canadá que precisava assinar uma escritura e o meu escritório faz essa parte de imobiliário também para pessoas que estão fazendo o processo de imigração. E aí, esse casal pagou pelo serviço de assinaturas presenciais por procuração, minhas como advogada. Para quem não sabe, eu também sou advogada, tenho um escritório de advocacia aqui em Portugal. Não sou só mentora de negócios. Na verdade, sou mentora de negócios porque tenho um escritório em Portugal que deu muito certo. Enfim, fui eu para essa viagem, a minha primeira viagem de trabalho aqui. E aí, a gente botou um preço, né, nessa deslocação. Deslocação, Mariana, é só aqui em Portugal, né? Eu acho que é. No deslocamento. Eu acho que é. Gente, olha só, eu vou misturar português de Portugal e português do Brasil. Se vocês me virem falando alguma coisa errada, é isso, tá? Vida, vamos seguir a vida, beleza. E aí, eles pagaram por esse serviço. Eu fui prestar esse serviço e aí eu me lembro até hoje que eu peguei as minhas coisas, a minha malinha, em Lisboa, era por volta de 6 e pouca da manhã. Eu peguei um trem e era um trem para Lagos. Então, um trem para Lagos, você vai de Lisboa para Faro. Em Faro, acho que não é Faro, não. Sei lá, em algum lugar você para no meio do caminho e aí você pega um outro trem desse lugar para Lagos. Esse deslocamento, esse tempo, né, de viagem, dá ali umas 4 horas, quase tudo. Eu cheguei lá, troquei de roupa, botei minha roupinha de advogada, porque então eu tava com uma roupa de turista, uma roupa mais confortável. Botei minha roupa de advogada, que na época contemplava um salto fino, coisa que foi a última vez que eu usei na minha vida. Pensa, bota assim na sua cabeça, me materializa, subindo uma ladeira com um pouco de areia, porque quem não sabe, o Algarve é um lugar de praia paradisíaco aqui em Portugal, subindo uma ladeira, porque o taxista me deixou no lugar errado, com um salto em cima de areia, assim, totalmente fora do script, totalmente. As pessoas me olhavam e pensavam, quem é esse ET, esse avatar que pousou aqui no Algarve, não tá sabendo o que ela tá fazendo. Enfim, fui lá, assinei tudo que tinha que assinar e tal. Gente, era o tempo de eu voltar, ir para a estação de trem e voltar para Lisboa. Isso tudo eu fiz para economizar com
hospedagem, para economizar com passagens de avião, porque eu poderia ter ido de Lisboa para o Algarve de avião. Assim, a diferença, sei lá, eram uns 40 euros do trem para o avião. E para economizar com comida. Porque a gente pôde embolsar esse valor todo na empresa. E aí, cara, ótimo, beleza. Só que eu fiquei tão cansada. Eu fiquei destruída. E no dia seguinte, bora, vida que segue. Corta para. Comecei a pensar melhor sobre isso tudo. É óbvio, a vida também começa a ficar um pouco mais tranquila. Existia uma limitação financeira muito clara nessa época, dessa primeira viagem a trabalho, que depois ela foi ultrapassada. E eu comecei a perceber que eu poderia utilizar melhor dessas viagens de trabalho também. Então, hoje, eu tenho um pacto aqui em casa, que é, primeiro, aproveitar essas viagens de trabalho, então ir sempre 1 ou 2 dias antes ou voltar 1 ou 2 dias depois. Então eu viajo muito a trabalho e isso eu consigo aproveitar esses momentos para poder estar mais tempo naquele lugar e normalmente, assim, modéstia à parte, os meus clientes, eles moram em lugares muito legais, então as viagens que eu faço são muito legais e as viagens que eu faço também a trabalho que não são só para encontrar clientes ou para assinar coisas de clientes, são viagens também muito interessantes. Então, ano passado eu fui 3 vezes a Londres, foi a trabalho e, putz, que merda, né? Eu tive que ficar ali 2, 3 dias a mais para viver durante. E uma das primeiras viagens que eu fiz isso foi uma viagem na Madeira. E aí, vou abrir outro parênteses. Nesse meio tempo, logo depois, eu acho que foi logo depois que a gente bateu essa meta que, putz, foi bem significativa pra gente, a gente começou a pensar em como é que a gente poderia fazer para que o Thiago saísse do mundo corporativo, ou seja, saísse do lugar de empregado de outras pessoas e passasse a ser o meu empregado. Que eu fosse a única chefe dele, porque ele já trabalhava para mim no escritório desde sempre e trabalhava também para a BBTM, já me ajudando com as mentorias, etc. Mas, enfim, eu posso falar mais sobre isso. Eu quero fazer um episódio, e eu vou deixar anotado isso, na verdade, acho que já está anotado só sobre trabalhar com marido, trabalhar com esposa, trabalhar com companheiros, tá? Pra gente falar um pouquinho sobre isso, mas só para fazer esse parênteses de que ele vir trabalhar comigo também foi algo que deixou ainda mais claro esse querer pra gente, mas isso não é tão óbvio. Eu fui conversar com algumas pessoas, eu já conversei, na verdade, com algumas pessoas que me falam assim, nossa, mas até as viagens de trabalho vocês fazem juntos, porque pra mim é um peace of mind, eu fico muito tranquila quando meu marido vai viajar sozinho, quando eu vou viajar sozinho. E pra gente, pelo menos hoje, assim, dentro da configuração de casal que a gente tem hoje, é muito gostoso a gente poder viajar a trabalho juntos. E antes isso nem poderia acontecer porque ele trabalhava em outra empresa, então não tinha a possibilidade de a gente tirar férias juntos, ou as minhas viagens de trabalho também não são viagens que são tão planejadas, então algumas sim, outras não, então às vezes Bruna, você pode viajar, pode entrar no avião sexta-feira e é terça, então ele teria que ter uma flexibilidade maior no trabalho que ele não tinha. Então, assim, isso também melhorou muito quando ele veio trabalhar comigo, porque a nossa ideia também era que ele iria junto. Então, a gente poderia fazer, mesmo que não fosse uma viagem que precisasse dele especificamente. Tem algumas viagens, hoje o Thiago é meu sócio nas empresas, então pronto, já está feito. O próximo episódio vai ser sobre empreender em casal. Mas hoje ele é meu sócio nas empresas e tem algumas viagens de trabalho que eu faço que ele precisa estar comigo como meu sócio. Mas tem outras, por exemplo, que são apenas jurídicas, o Thiago não é advogado, o Thiago é contador, que ele não precisaria especificamente estar comigo. Então, ele vai comigo pra gente, como um casal, pra gente ter esse momento de casal. E aí a gente pode ficar nesses 2 dias antes ou esses 2 dias depois. E aí, uma das primeiras que a gente fez assim nesse modelo foi uma viagem para Madeira. Eu fui também comprar o imóvel de um cliente e aí a gente cobra tanto a parte do deslocamento e aí, é claro, né, gente, a gente tem que fazer isso de forma bem transparente com o cliente. Eu cobro somente a minha hospedagem, eu cobro somente a minha alimentação, mas eu também cobro a minha diária como advogada para estar nesses lugares. E o que a gente faz é que esse valor da diária que eu estaria
colocando dentro da empresa, a gente gasta como a despesa da viagem. Então, muitas vezes essas viagens elas não são lucrativas para mim. E por isso que eu digo que existe um lugar de cheguei num momento financeiro em que eu posso fazer isso, em que eu posso abrir mão disso, mas também um lugar de, tipo, eu quero abrir mão disso, eu quero abrir mão desse lucro. Então, o lucro que eu tenho com essa operação, ele deixa de ser lucro. Eu gasto ele com esses 2, 3 dias a mais, com levar uma pessoa a mais, estarmos juntos. E isso fez com que eu pudesse viver durante. Então, essa viagem para Madeira, para mim, foi muito significativa. Primeiro porque se você não conhece a Madeira e você mora em Portugal, meu amigo, você está perdendo uma ótima oportunidade de, sei lá, é como se você estivesse vivendo no mundo de Avatar. Não sei, o lugar é muito... É diferente, é muito diferente. Então, essa viagem para mim foi muito significativa. A gente voltou depois lá outras vezes. E nessa viagem eu pude ter a sensação de, cara, eu tô vivendo durante. Então, eu tô vivendo enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou conquistando aquilo que eu quero conquistar. Isso me deu também uma diminuída, assim, baixou um pouco ali os meus níveis de ansiedade, os meus níveis de serotonina. É serotonina ou ocitocina? Qual é o hormônio do... Não dá pra escolher palavras mais fáceis. Qual é o hormônio do estresse? Do estresse. Serotonina da felicidade. Então Ai, gente, bota aí nos comentários, por favor. Qual é o hormônio que você emite? Qual é o hormônio que você solta quando você está muito estressado? É esse aí mesmo, entendeu? Baixou meus níveis desse hormônio aí que você... Eu imagino as pessoas agora ouvindo e gritando, sabe? Tipo, não sei o que lá, é tal coisa. Desculpa, gente, desculpa. Mas voltando, me deixou menos estressada. E me deixou também com uma sensação do tipo, eu não preciso esperar alcançar tais e tais metas para poder viver, para poder desfrutar. Eu acho que essa era a minha sensação, desfrute. Aí você vai te falar assim, Bruna, mas eu não alcancei tal coisa, mas eu não alcancei tal não sei o quê, mas blá, blá, blá. Eu vou quebrar todos os seus argumentos agora. Porque hoje também conversando, inclusive, sobre o tema desse podcast, eu montei rapidamente o que eu queria falar. E aí eu perguntei para o Thiago e para a Mari, que vocês ouviram agora, o que eles fazem para viver durante. E aí uma das coisas que o Thiago falou foi, o empresário, ele tem pouca liberdade no longo prazo. Não acho que não é nem no longo prazo, na semana. Ele vai ter pouca liberdade. Então, naturalmente, a gente que empreende, a gente vai trabalhar um sábado, um domingo, vai trabalhar até mais tarde, etc. Aquela coisa que a gente fala que sair do CLT para ter mais liberdade e agora eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas a gente tem muita liberdade no dia. Então, dentro do nosso dia, a gente pode ir ao médico 3 horas da tarde, a gente pode ir malhar 11 horas da manhã, a gente pode cancelar uma reunião, a gente pode, sentir muito sono e tirar um cochilo, a gente consegue ter liberdade dentro daquele dia. A gente pode empurrar uma demanda para o dia seguinte de forma mais tranquila, de forma mais fácil. E isso faz com que, por exemplo, a gente consiga viver durante, a gente consegue desmistificar um pouco isso e não ficar só num lugar de, quando eu fui viajar, ou ter que fazer uma viagem internacional para isso, ou ter que ir para um hotel XYZ, ter que gastar. Mas, cara, você pode, por exemplo, sair e tomar um café. Você pode trabalhar de um café, tem um monte de amigas que gostam de trabalhar do café. Mariana, que está aqui comigo, ama trabalhar de cafés. E aí você consegue ver gente, fazer coisas diferentes, escutar coisas novas, etc. Isso também é viver, você não precisa... Eu acho que muitas vezes a gente fica preso no se eu não estiver sentado na minha mesa, no escritório, eu não estou rendendo, eu não estou tão produtivo. E você pode até vir com um argumento de tipo, isso não... Eu fico menos produtivo se eu estiver fazendo esse tipo de coisa. Mas você pode ir
assistir um filme 3 horas da tarde, se você quiser, e depois trabalhar até um pouco mais tarde. Isso faz com que você tenha essas pequenas escapadelas, mesmo que elas sejam durante o dia, durante a semana, elas conseguem, eu acho que a gente muitas vezes não dá o valor devido a esse tipo de escapadela, sabe? A gente acha, não, vai dar muito trabalho, ainda vou ter que trocar de roupa e descer, e ir no café, e depois voltar. Faz de vez em quando, até porque você mostra um pouco para o seu cérebro que você está no comando, que você não está ali vivendo algo tão repetitivo e tão sem autonomia. Você se dá um pouquinho, você mostra, por mais que e isso é muito importante, a gente constrói uma liberdade, a gente assume risco pra cacete pra ter determinadas liberdades e nós somos, às vezes, os últimos a desfrutar dessa liberdade. Então, você passa um tempão construindo um ambiente que você tem a possibilidade de desfrutar de liberdade, mas você não se sente, muitas vezes, no direito disso. E aí, filha, leva pra terapia isso também, tá? Porque tem uma questão de... Você quer falar? Quero. Isso me lembra lutei muito para ser minha própria chefe e descobri que eu sou uma péssima chefe. Boa! Sabe? Ótimo. A gente pode deixar isso? Claro! Então tá. Estamos aprendendo, gente, a fazer essa dobradinha. Mas é isso, entendeu? Tipo, você não se dá o direito de desfrutar, porra. E a ideia é poder desfrutar. E aí entram alguns conceitos que eles já ficam, assim, incrustados na nossa cabeça e que, principalmente, quem veio do CLT para empreender, tem mais ainda. Eu sinto cada vez mais que pessoas, por exemplo, que já nasceram empreendendo, já nasceram no mundo profissional empreendendo, cara, são muito mais tranquilas, muito mais libertas do que a gente que veio do CLT e agora vai precisar desfrutar dessa liberdade. Eu sinto que a gente que veio do mercado, a gente tem dificuldade em lidar com essa liberdade, porque a gente tem um senso de merecimento ligado ao trabalho extremo, ao cansaço, ao esgotamento. Se eu não estiver esgotada, eu não estou trabalhando o suficiente. Se eu não estiver exaurida, não faz sentido para mim o meu sucesso. Então, assim, outro papinho para terapia também. A gente pode depois falar um episódio todinho sobre o quanto a gente liga a exaustão ao merecimento do sucesso. Então, eu só mereço ser bem-sucedida se eu estiver exaurida. E isso também vai de cada um. Então, a gente tem aqui em casa, né, o meu exemplo junto com o Thiago, que é meu marido e trabalha comigo, é meu sócio nas empresas. O Thiago, ele ama trabalhar todos os dias. Para ele, é muito melhor trabalhar todos os dias, de segunda a segunda. E eu não gosto desse ritmo. Eu gosto de ter pelo menos um dia na semana em que eu paro completamente, off. Não vejo nada de trabalho, não entro nos meus e-mails. É óbvio que uma coisa ou outra ali acaba passando, mas assim, eu não tenho esse movimento de sentar na minha cadeira e ficar trabalhando. E o Thiago não, ele prefere ter todos os dias um momento, mas ele é um cara, por exemplo, que eu aprendo muito, que tem muito mais liberdade, e homens, né, gente? Homens. Nós mulheres somos muito mais travadas nesse aspecto e em vários outros, mas tem muito mais facilidade de 2 horas da tarde ele subir na bike e fazer uma bike, depois tomar um banho mais tranquilo e depois ele pega e volta. Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, talvez num dia eu vou trabalhar muito mais horas naquele dia do que o Thiago, mas na semana talvez ele trabalhe mais horas do que eu, porque no sábado e domingo ele vai pegar coisas para trabalhar. Eu prefiro me afastar. Então, esse viver durante, ele é muito peculiar, ele é muito de cada um, ele é muito qual é a forma que para você faz sentido. Eu tentei, por exemplo, já viver da forma dele. E tentei também já forçar ele a viver da minha forma. A gente falou, não é essa a ideia. Então, às vezes, a gente viajava e era final de semana, eu tava assim, Thiago, pelo amor de Deus, cara, solta esse computador. Ele, cara, calma aí, eu só vou ficar 1 horinha aqui. Você tá fazendo outra coisa, sabe? Você nem tá aqui comigo, você nem tá prestando atenção. E eu tava, não, mas tem que ficar mais tranquilo, tem que relaxar. E ele estava relaxado. Para ele era muito pior ficar segurando aquela vontade de fazer alguma coisa para só fazer quando fosse segunda-feira e já estivesse ali
na barulhada do time, todo mundo demandando, etc. Então ele preferia fazer às vezes num domingo, preferia fazer num sábado, e tá tudo bem. Hoje a gente se respeita e entende que esse viver durante é diferente pra mim do que é pra ele. Entendeu? Faz sentido? Outras coisas que eu faço também para viver durante. Contratar bons profissionais. E fiz uma lista aqui bem sucinta de profissionais que eu adoro ter do meu lado. Primeiro, terapia. Gente, terapia ela é um investimento no negócio de vocês, tá? Porque o que eu falo e falo muito isso dentro da Founder, para quem não sabe, a Founder é a minha mentoria de negócios. Eu falo muito sobre o quanto é importante o dono do negócio ter a mente no lugar, minimamente. Por quê? Não adianta você ter um ótimo time, não adianta você ter um bom processo, não adianta você ter uma boa estrutura, não adianta você ter um bom faturamento se você falhar, porra. O negócio só anda com você. Então, a sua cabeça ela tem que estar bem preservada. Por isso, investir em terapia, eu acho que até um investimento empresarial, vamos dizer assim. Só não vai me inventar de pagar a terapia com o dinheiro da empresa. Valeu? Obrigada. Segunda coisa, tem gente que ama massagem. Eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas ressalvas com massagem. Eu sinto cosquinha muitas das vezes, aí fica uma coisa meio assim, sabe? Meio, caraca, não me toque. Tem uma questãozinha com pele também, enfim. Mas tem gente que ama massagem. Minha irmã, por exemplo, que está aqui, é uma pessoa que ama massagem. A Maria ama massagem. Cara, por que vocês não fazem uma massagem uma vez no mês? Uma vez a cada... Ah, Bruno, não dá pra fazer uma vez no mês, tá? Mas dá pra fazer uma vez a cada 6 meses, dá pra fazer uma a cada semestre, a cada trimestre, sabe? E às vezes vocês têm a possibilidade. Financeiro é a última coisa, né? Vocês já têm isso, já têm a possibilidade financeira há muito tempo, só não se dão ao prazer de ter prazer. Capite? Beleza. Outra coisa que estamos fazendo recentemente aqui nesta casa, que é ter alguém, contratamos um chefe Duarte, maravilha, beijo chefe Duarte, se você me ouve, que está fazendo a nossa comida. E aí, a gente não só ele vem aqui e faz comida tipo para 15 dias, faz comida para 10 dias, a gente deixa essa comida congelada e vai tirando ela conforme as instruções do próprio chefe e vai comendo ela como se fosse uma comida fresca, uma comida de chefe. Maravilha, coisa linda, boa demais. Isso também faz com que eu consiga viver durante. E aí eu bato de novo naquela tecla que vocês muitas vezes já têm a possibilidade financeira de fazer isso e eu sei que eu estou aqui falando dentro de uma bolha de privilégio, mas a minha questão é que dentro dessa bolha de privilégio, a gente muitas vezes já tem a possibilidade de se dar alguns carinhos, de se dar algumas possibilidades, a gente não dá. Vocês não sabem, não vai nem saber qual é o preço, quanto é que custa aquilo. Você não quer nem saber. Sempre quando, assim, a maior parte das minhas mentoradas, quando elas entram no programa, quando elas entram na Founder, elas compram uma etapa que se chama diagnóstico. Nessa etapa de diagnóstico, eu sento ali com a mentorada, sento com a cliente e faço um scanner do negócio delas e falo assim, olha, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo outro. E muitas vezes elas têm um gargalo muito específico no WhatsApp. Eu acho que eu já falei aqui, se não falei, falarei muitas outras vezes, eu odeio o WhatsApp. Para mim, eu, por exemplo, não tenho nem WhatsApp pessoal, porque para mim, se eu tivesse que optar em ter um WhatsApp pessoal, eu não teria o WhatsApp. Meus WhatsApps são separados nas minhas facetas profissionais, mas todos eles são profissionais. E elas têm um gargalo muito específico nisso. E normalmente eu pergunto, você já pensou em ter uma assistente profissional, uma assistente, alguém para estar ali no seu WhatsApp para desafogar o WhatsApp? Ela fala, não, isso é muito caro, não, isso não dá, não. Eu acho que muita gente ainda tem aquela figura da secretária executiva. A secretária executiva, realmente, ela é uma profissional muito valorizada, uma profissional poliglota, uma profissional com muitas nuances, vamos dizer assim, e ela realmente é uma profissional caríssima. Mas hoje em dia existem as assistentes, que inclusive elas são assistentes virtuais, e que elas dão uma desafogada, assim, brutal nessa parte do WhatsApp. E eu falo assim, putz, você já
Você já perguntou o preço? Você já viu se dá para pagar? E eu digo isso porque normalmente a mentorada que tem o valor para investir na Founder, ela já está num lugar que ela consegue investir em outros profissionais. E, cara, 100% delas que fazem esse tipo de contratação, vêm pra mim e falam assim, meu Deus do céu, Bruna, eu não sabia que eu poderia ter tanto sossego, que poderia ser tão tranquilo. E esse tipo de coisa, quando a gente faz dentro das nossas empresas, eles dão um desafogo mesmo para que a gente possa, viver durante. Então, para que eu possa hoje ter uma estrutura em que, na verdade, para que eu possa desfrutar de 2, 3 dias a mais numa viagem de trabalho, eu precisei investir em ter uma estrutura profissional, uma estrutura empresarial, para que eu possa viver durante. E a minha grande questão aqui, e bater na tecla com vocês, é, cara, vocês já pararam para pensar o quanto custa viver durante? Porque muitas vezes a gente fala assim, não dá para eu viver durante. Não dá, ainda não dá para eu viver. Mas você sabe quanto é que custa? Isso está nas tuas metas? Dá para viabilizar isso em quanto tempo? Quando é que dá pra gente chegar lá? Então, minhas queridas, a minha grande questão... Só mais um ponto também, que esse aqui não envolve investimento financeiro, que é o que eu chamo de equilíbrio noite e dia. Qual é o equilíbrio noite e dia? Algo que eu também faço. A maior parte das aulas que eu dou tanto dentro da Founder quanto dentro da Business, que são as minhas mentorias, elas são à noite, para que eu possa pegar o fuso tanto das minhas mentoradas que estão no Brasil quanto das minhas mentoradas que estão na Europa. Very international. E aí eu dou, às vezes, essas aulas à noite, elas vão até 10, 10 e meia, 11 horas da noite. O que eu faço para poder viver durante? No dia seguinte, eu começo o meu dia um pouco mais tarde. E eu não digo só começar um pouco mais tarde, acordar mais tarde, porque acordar mais tarde é mais difícil para mim. Mas talvez eu vou começar a trabalhar, sentar na minha mesa de computador, e às vezes, para quem está vendo o vídeo, quando eu falo sentar na minha mesa, eu já percebi que várias vezes eu olho para frente, é porque eu estou visualizando essa mesa, ela está aqui atrás de vocês, entendeu? Eu vou sentar na minha mesa talvez lá para a hora do almoço. É óbvio que eu vou resolver um pepino, um BO, alguma coisa ou outra no celular, mas às vezes eu vou conseguir malhar ali mais tranquila de manhã, então eu vou fazendo esse equilíbrio. Putz, se quarta-feira, por exemplo, que é normalmente esse dia que eu vou até mais tarde, na quinta, eu já fecho a minha agenda na parte da manhã para que eu comece as reuniões, por exemplo, só a partir das 2, das 3 da tarde. E esses pequenos equilíbrios, eles vão fazendo com que a gente consiga ter um pouquinho mais... É como se a gente vivesse uma vida de desequilíbrio o tempo todo. Eu acho que essa é um pouco a sensação de quem empreende. E aí, cara, se a gente tem a possibilidade de pincelar, dar umas pitadas de equilíbrio, enquanto a gente está nesses momentos de desequilíbrio, a gente vai equilibrando todo. Deu para entender? Ou ficou muito abstrato? Não sei. Comentem, digam, falem coisas. E aí eu posso saber também se eu estou aqui divagando demais, mas a minha ideia aqui é que vocês sejam empresárias que vivam durante, que não esperem acontecer X, Y, Z, que vocês comemorem as pequenas e as grandes conquistas e que essas comemorações elas envolvam viver e que vocês não fiquem postergando o viver, porque primeiro é aquilo, né? A gente não sabe até quando a gente vai estar aqui, mas a gente também não sabe quando que a gente vai bater aquela meta e o quanto que aquele bater de meta pode virar um vazio. Como foi pra mim, em algum momento, um vazio. Um tipo, tá, e aí? Amanhã eu vou ter que levantar e fazer tudo de novo. Eu aguento ficar fazendo tudo de novo nesse ritmo desequilibrado que eu tô? É isso! Vamos de indicações? Vamos. Estamos vendo uma série que se chama The Newsreader. É uma série no Netflix. Ela é uma série que ela conta sobre os bastidores de uma rede de televisão australiana durante a década de 80. E meu ponto eletrônico falou 80. E ela, além de ser um primor de filmagem, atuações maravilhosas, ela vai passando por cada um dos... Não sei se cada um vai, mas ela vai passando por momentos históricos e desenrolando a história dos personagens de acordo com aqueles momentos históricos que estavam acontecendo dentro de um viés australiano. E para quem não sabe, a Austrália ela fica um pouco desconectada do mundo
ocidental, vamos dizer assim, por conta do fuso, né? É uma ilha distante, mas muito bem desenvolvida, maravilhosa. E é muito boa. Assistam. Eu ainda estou na segunda temporada, são só 3 temporadas, mas um primor. Muito gostosa, boa para você viver durante. Acabou o seu dia de trabalho. Não acaba o trabalho já 10h30, 11 horas, meia-noite, vai direto dormir, amanhã você já acorda trabalhando de novo. Não. Acaba mais cedo, um pouquinho, umas 8 horas pelo menos. Vai jantar, vai ver uma série, vai desconectar e aprender a viver durante. Tá bom? Beijos, até a próxima.